Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 31, que diz assim: o Egito é homem e não Deus. Ai dos que desce ao Egito em busca de socorro e se estriba em cavalos, que confia em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atenta para o Santo de Israel e nem busca ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudador, ambos juntamente serão consumidos, porque assim me disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas quem são esses? São aqueles que até fala de Deus. E Deus diz assim: depende de mim. Mas para ele depender, ele tem que olhar a conta dele. A minha conta tá boa, tá no verdinho. Eu olho para o meu celeiro, tá transbordando. Tô confiando no Senhor, porque, olha, minha conta tá no verde, o meu celeiro tá transbordando, minhas galinhas tá tudo gordinha, minhas juntas de boi tá perfeita. Então eu estou confiando no Senhor. Eu quero ver você dizer que confia no Senhor quando você abrir a geladeira não tem nada, quando você olhar a tua conta tá no vermelho, quando você procurar um amigo e não tem ninguém. E aí? Aí tu vai confiar no Senhor? Aí tu vai dizer: Deus, por que o Senhor me abandonou, Deus? Não. Ele disse que era para você confiar nele. Aí tu começa a dizer: glória a Deus, porque pela fé minha geladeira tá cheia. Glória a Deus, a minha conta tá no verde. Tu fala assim: Francisca, tu é maluca. Essa mulher não pode ser normal. Como é que eu vou falar glória a Deus com tudo no vermelho? Mas se Deus disse que é para tu depender dele, mas tu tá dependendo, tu tá dizendo que tá dependendo dele, porque tu tem tudo, tu tem o dinheiro que tu precisa na tua conta. Mas o ser humano, a maioria é assim. A gente precisa de ver uma coisa para poder acreditar. Palpável. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Isso é fé? Não. Isso não é fé. Tu tá vendo? A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Por isso me chamam de maluca, por causa disso. Porque se Deus diz que eu tenho que acreditar na palavra dele, então a palavra dele diz que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, eu vou dizer o quê? No começo da minha conversão, comecei a ir para a igreja e tal, e aí eu sentava no último banco, e ali acabava o culto, saía com meus filhinhos e ia embora para casa. Um dia eu cheguei na igreja, sentei, já estou saindo, pastor: ei, irmã, espera aí, que eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Não fiz nada, daqui não me levantei. Orei, cantei, fiquei quietinho aqui, não fiz nada de mal. Irmã, tem um recado de Deus para a senhora. Um recado de Deus para mim? Tá bom, pode falar. Deus está dizendo para a senhora depender dele. Eu falei: falou isso para você? Falou. Porque eu era bem assim como Tomé, um pouco Tomé. Porque eu acreditava só em mim, confiava só em mim. Era. Não, porque eu vou confiar numa pessoa, de repente ela me deixa na mão. Então eu confiava naquilo que eu estou vendo. Eu vou fazer porque eu tenho isso, eu tenho aquilo.
Era assim que eu confiava. Mas Deus disse, depende de mim, depende de mim. Aí eu disse, mas eu nem conheço Deus direito. Agora que eu estou chegando perto dele e ele já está dizendo para me confiar nele. Aí o que eu fui fazer? Bom, para mim confiar numa pessoa, eu tenho que conhecer ela. Até o ponto de eu dizer, agora eu posso confiar, porque eu já confio, eu já conheço a pessoa, então já dá para confiar. Mas eu confio com o pé na frente e outro atrás aqui, segurando bem firme, porque qualquer coisa vacilou da frente, o de trás está segurando. O vacilou de trás, o da frente está segurando. É desse jeito. Agora, com Deus, não. Com Deus, eu coloco os dois pés juntos e descanso e canto. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Até canto e fico bem. Por quê? Porque eu sei que no tempo dele, ele vai fazer exatamente aquilo que ele prometeu. Faça sol ou faça chuva, do jeito que ele falou, vai se cumprir. Eu já falei para vocês aqui que o demônio foi lá para me matar. Na minha casa, na minha cama. Foi. Mas já estava lá, contando a respiração, os momentos finais ali, esticando a perna, esticando o braço, para ver se tocava no meu esposo, que estava ali do meu lado dormindo. E quem disse? Não, não dava. Não dava. A respiração já estava no último. E eu falei meu pensamento, só no pensamento, meu Deus, vou morrer agora. E Deus, olha, tu não vai morrer. Tu não vai morrer agora porque a promessa não se cumpriu ainda na tua vida. Tu não vai morrer. Eu falei, opa, não vou morrer? Aí o que Deus falou, Lepo? Cadê a palavra? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi na hora assim, ó. Parecia que eu nunca tinha tido aquele ataque, aquele negócio que estava ali me matando. Parecia que colocaram um tapete de agulha no meio das minhas costas. Quando aquele tapete de agulha cavou no meio das minhas costas, a respiração começou a sumir. E é por isso que tem muita gente que morre, deita, dorme, mas não acorda no outro dia. Vai acordar do outro lado. Do outro lado vai acordar. E se eu confiasse em Faraó? E se eu confiasse no Egito e não em Deus? Tu acha que Faraó ia estar lá do meu lado para me socorrer? Socorro, Faraó, me ajuda. Socorro. Pode ser o teu melhor amiga, tua melhor amiga, mas num momento desse é só Deus para te livrar. E é por isso que nós temos que priorizar Ele na nossa vida. Tem que ser prioridade, ou seja, o primeiro em tudo. Depois vem o resto. Depois vem o resto. Hoje mesmo, nós estamos aqui trabalhando. Agora eu estava trabalhando, né? Agora parei para gravar o áudio da palavra do dia. Estava trabalhando, aí eu entrei para tomar uma água lá na cozinha, né? Na coco lá. Entrei e tinha um colega na porta e uma amiga estava lá, debruçada em cima do friso, ó. Sabe assim, com falta de ar, bem assim? Ela parecia que ela já estava fazendo a viagem. E eu pensei até que ela estivesse chorando, sei lá. E eu olhei para aquela mulher e eu vi que ela estava tentando se mexer, estava tentando respirar e não conseguia respirar. Eu corri com toda a minha velocidade até onde ela estava e coloquei a mão nas costas dela e comecei a orar, repreender aquela respiração. Mandei, levanta os braços, mulher. Levantou os braços e comecei a orar. Rapidinho a respiração da mulher voltou. E se eu não tivesse aqui, se Deus não tivesse me colocado? Então, uma coisa que eu quero te falar. Tu não tá nesse lugar aí por acaso assim. Ah, eu tô aqui porque eu tô. Se tu é uma mulher de Deus, tu tá aí porque Deus tem um propósito contigo neste lugar. Um propósito contigo neste lugar. Talvez essa minha amiga, essa minha colega de trabalho, talvez hoje seria o último dia dela. Mas Deus me colocou que exatamente no momento... Eu estava do outro lado da padaria, que eu trabalho numa padaria industrial. Estava do outro lado, mas de repente me deu um negócio. Vai lá na cozinha, vai lá. Vai lá. Eu falei, vou tomar um café. Vou beber uma água. Não sei, vou lá. Porque é assim que Deus faz. Ele te incomoda, vai lá. Mas Faraó não tem esse poder para te incomodar assim, não. Não, porque tu tá esperando nele. Ah, tô esperando no Faraó. Ah, tô esperando no Egito. Ah, tô esperando meus amigos. Tem uns amigos aí, ó, da alta society. Olha, é tudo gente de primeira linha, sabe? É, cheio do pedigree, cheio da grana. Tem mesmo, em abundância. Café no bule. É bom.
É muito bom nós ter amigos bons que podem nos socorrer assim nos momentos assim que a gente precisa ter uma mão ali amiga para te ajudar, para te socorrer. Mas a confiança tem que estar no Senhor. Nosso amigo, nosso marido, nosso filho, nosso irmão não pode ser prioridade na nossa vida. Porque por mais que ele nos ama, mas ele não pode nos socorrer nos momentos difíceis mesmo de tribulação. É só Deus. Então, apenas depender de Deus não é nesse sentido. Depender de Deus não é dizer, estou dependente de Deus, posso sentar, descansar, não vou fazer mais nada, não preciso fazer mais nada, porque Deus disse que é para eu depender dele. Mas não é nesse sentido, não. Tu vai fazer aquilo que ele vai te designar. Tu vai cuidar da tua vida, tu vai fazer as coisas, mas vai depender dele. Tudo que tu vai fazer, Senhor, eu quero fazer isso aqui, coloca antes da presença dele. Pede a assinatura dele. Se ele comprovou, aprovou, então vai. Vai por mais que pareça que tudo vai dar errado, não vai dar. Por mais que se levante o exército de Faraó contra você, que só é uma pessoa aí, tá aí praticamente no meio do nada, um com Deus é a maioria, não é? José tinha ali meio mundo de gente ali contra ele. Tinha Faraó, tinha os irmãos que vendeu, tinha. Mas e aí? Vamos vender esse sonhador, porque aí vão matar o sonho dele. Quero ver se esse sonho vai se realizar. Está dizendo que nós vamos nos curvar diante dele? Está pensando o quê? Não, nós somos mais velhos. E esse pirralho aí, recém-nascido, está pensando o quê? Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, aqueles que tentam, que faz o mal contra nós, Ele está nos empurrando para o cumprimento da promessa. Talvez a promessa ia demorar 2 anos, pois vai ser em 6 meses. Deus transforma a maldição em bênção. E os cavalos de Faraó que tu tá buscando, a ajuda no Egito que tu tá buscando, braço forte, é carne, não é o espírito. Só quem vivifica é o espírito. A carne não pode fazer tu vivificar. Olha os médicos. Quantos médicos não já tentou ressuscitar a pessoa que estava mortinha ali? Mortinha, lá, branca, parecendo uma vela. Sangue morreu, virou água. E chega uma pessoa de Deus e diz assim, espírito da morte, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te digo, volta, saia espírito da morte e entra o espírito da vida. E de repente tu vê o morto começar a corar. Meu Deus do céu, tu vê o sangue voltar para os lábios dele. Olha o que Jesus fez. Lázaro estava 3 dias lá na tumba, lá já fedendo. Estinque, claro, porque a carne que mais fede é a carne de gente. Meu Deus do céu. Estava lá. Quando Jesus deu uma ordem, o que aconteceu? Meu filho, foi aquelas células mortas, voltou à vida. Voltou à vida. E é assim que Deus faz. Então, aprenda a depender de Deus. Se Ele está falando, depende de mim. Não se estribe no Egito. Não, porque Faraó é potência. Ele está com tudo. Se ele mandar, um exército dele vai chegar aqui. Tu pode estar tu sozinha, vem um exército contra você. Ele entra, tu tá em pé no meio da tua casa, eles te procuram, passa ao teu redor, um de um lado, outro do outro, e tu tá bem ali no meio, olhando pra cara dele. Tu fala assim, meu Deus, será que esse pessoal não tá me vendo, não? Ei, eu tô aqui, tu não tá me vendo, não? Tá vendo, não. Deus cegou eles tudinho. Francisca, Deus não cega ninguém, não. Não cega? E o que ele fez com aquele exército que veio atrás de Eliseu? Primeiro Eliseu orou para Deus abrir os olhos do servo, do Jaizinho. Lembra? O Senhor abre os olhos dele, porque Jaizinho abriu a porta de manhã cedo e viu o exército de Senaqueribe, estava lá todinho contra ele, o exército da Síria, todinho contra Eliseu. Tu já pensou um exército para prender um homem? Isso é para tu ver o poder de Deus, E quando Jaizinho, o servo de Eliseu, viu, ele ficou falando assim, Senhor, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Eliseu tranquilo, porque quem anda com Deus é incrível. As pessoas pensam até que a gente é retardado. Essa daí comeu queijo de maiada, anda assim com a cabeça pro rumo da lua. Olha só o jeito que essa pessoa, parece que nada acontece com essa mulher, para estar sempre feliz. É a paz do Espírito Santo que excede todo entendimento, que dá essa calma pra gente, que dá essa certeza
certeza de que tudo está bem. Por mais que todo mundo está olhando, está um terremoto, mas a pessoa está ali tranquila. Porque é que nem Paulo falou, se morrer é para a glória de Deus, e se ficar é para a glória de Deus. Então está tudo bem, glória a Deus, aleluia. E aí Eliseu abre, ora e diz, Senhor, abre os olhos dele. E quando Jaizinho, os olhos dele, a escama, quer dizer, ele não era cego. Cego espiritual, mas não assim normal, assim visual, não. Aí ele olha, ele vê que quem está do lado deles é mais do que, ou seja, o exército de anjo celestial que está ali para proteger é mais do que o outro. E assim é com todo aquele servo de Deus. Tem momento que Deus vai mandar o exército e tem momento que Deus não é o suficiente. Eu já falei para vocês aqui também que eu estava passando por uma situação. Isso tudo explica o quê? Depende de mim. Depende de mim. Eu precisei de gente. Mas nenhum ser humano se levantou para me tirar aquela abelha, bendita abelha. Ela estava no habitat dela, né? Mas eu precisava justo daquele pedaço de terra para fazer a cerca. E eu conversei com ela, dona abelha, sai dessa árvore, vai para outra. Tem tanta mangueira aí que você pode se hospedar, morar. Mas ela queria aquela, e eu queria aquele lugar para fazer a cerca. Mas ela não saiu. Procurei pessoa lá no meu interior, ninguém. Será que ninguém no interior não sabe tirar uma abelha? Até eu acho que eu sei botar lá pegar um túnel daquele, colocar bastante pau dentro e fazer um fogaréu para fazer fumaça, até a fumaça chegar lá onde ela tá e a abelha vai sair correndo de lá, vai sair tudo de lá. Não vai? Vai, porque ela não vai aguentar a fumaça. Mas eu não ia ficar, ela já ia embora. Já estava de passagem marcada para voltar para a Bélgica. Tira essa abelha porque o homem vai fazer a cerca e vai precisar. Tá, ninguém no interior. Chica, minha irmã disse, ninguém. Então eu falei, então vai em Bacabal buscar o corpo de bombeiro, não sei, a SWAT, o exército, não sei, alguém para tirar essa abelha daí. Eita, Jesus, misericórdia. Para tirar essa abelha daí, ninguém. É por isso que eu falo de Deus, sabe assim, porque eu sei, porque já aconteceu na minha vida, pronto, é isso. E ali, nada. O corpo de bombeiro disse, olha, tá incomodando a comunidade? A minha irmã disse, tá, porque ficava nos fundos do supermercado e às vezes barulho de muita gente, ela ficava nervosa. Começava a sobrevoar ali. E não foi. Ninguém. Tá vendo só? Tá vendo só como Deus tem razão em tudo que ele fala? Quando ele diz, depende de mim, essas coisas que ninguém vai te ajudar é para tu ver. Aí Deus dizendo, tá vendo só? Eu não falei para tu depender de mim? Quando tiver ninguém para te ajudar, clama e eu te responderei. Anunciar-te coisa grande e oculta que tu não sabe. Depende de mim. Depende de mim. Aprende a depender de mim. Aprende a contar comigo. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro as outras coisas. E ali eu fui orar. Falei, meu Deus, o homem disse que segunda-feira ele tá lá com as máquinas já lá no terreno, lá para começar a abrir a vala, para levantar o muro. Meu Deus, e aquela árvore lá, aquela abelha. Meu Deus, vou para a Bíblia. Eu não vou para a internet, meu Deus, eu tô falando isso, tô pensando isso. Porque a internet não me interessa. Só para algumas coisas. Para essas coisas eu falo com Deus, que eu sei que ele vai resolver minha situação. Fui lá falar com Deus. Abri ali o GPS de Deus, ali a navegação, a Bíblia, né? Claro. E ali, Josafá, ali o livro ali onde diz assim, Josafá diz assim, ó. Fique calado, fique parado, aliás, e vê o livramento que eu vou te dar. Essa luta não é tua, mas é do Senhor. Eita, glória a Deus. Quando eu li essa palavra, eu senti, sabe, eu fui impactada com a palavra. Eu falei, eu tomo posse. Quando eu li essa palavra, meu sentido foi certinho. Deus está falando a respeito daquela abelha. De noite eu sonhei que tinha um anjo passeando lá dentro do terreno. Era um soldado, era um anjo, ele era um soldado. Estava lá passeando dentro do terreno. Aí eu falei, meu Deus, que homem aquele? Era um anjo que estava lá dentro do terreno, passeando lá dentro. Aí quando foi de manhã, a minha irmã me ligou, disse, Chica. Não, aí eu orei. Falei, Senhor, manda uma legião de anjos naquele lugar para soprar naquele lugar para tirar aquela abelha. Olha, meu Deus do céu, tá vendo? Que nós somos... Às vezes a gente pede as coisas e a gente tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Mas na mesma hora, assim, eu falei, não, Senhor, uma legião não. Manda só um, porque se mandar uma legião não vai ficar nem a terra. Vai chegar, vai soprar tanto que vai chegar lá no Japão. Não, por favor, manda só um. Aí a minha irmã de manhã disse assim,
Chica, tu não sabe o que aconteceu, que o pessoal me chama só de Chica, né? Tu não sabe o que aconteceu aqui. Eu falei, o que foi? Nina, teve um vendaval aqui tão grande que eu pensei que era o fim do mundo. Eu falei, e aí? Morreu alguém? Não. E a abelha? A abelha voou, foi cair no quintal do vizinho. Ou seja, tá vendo só? Aonde o homem, o ser humano, não pode te ajudar, Deus está lá para te ajudar. Faraó não estava lá, o dinheiro não estava lá. Por mais que eu mandasse dinheiro, o corpo de bombeiro não ia lá, não. E eu não ia, estava pedindo de graça, não. Eu ia pagar para alguém tirar. Ninguém. Ninguém. Então é por isso, conta com Deus. O que vier é consequência. E até aqueles que chegam, porque Deus enviou. Então, prioriza Deus na tua vida. Prioriza o Espírito Santo, busca o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para de ficar contando, ai meu Deus, olha o dinheiro que eu recebi, olha o que está na minha conta, meu Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom na minha vida e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia, Pai. Começa a glorificar. Quanto mais tribulação, mais glória a Deus. Quanto mais tribulação, mais tu glorifica o nome do Senhor, mais tu adora, mais tu exalta o nome dele. Sabe por quê? Cada vez que nós exaltamos o nome do Senhor, Satanás cai por terra. Ele cai sentado com traseiro na areia quente, cai. Sabe por quê? Porque ele não entende toda a tribulação que ele está fazendo ao teu redor para tu ficar preocupada, para tu ficar perturbada, para tu não pensar em Deus e tu continua com o pensamento no Senhor. Porque qual é o objetivo dele? É nos tirar do foco, nos desviar daquilo que Deus mandou fazer. Não, eu vou atribular tanta vida dela, tanta vida dele, que ele não vai pensar em Deus. O presente dele, as bênçãos dele tá bem aqui, mas se eu atribular, ele vai começar a murmurar, ele vai começar a reclamar, e aí a bênção vai ser engavetada, e aí ele vai dançar sem música, vai dançar. Então não perca a tua bênção, troca a murmuração pela adoração, e não busca no Egito, não desce até o Egito, desce até o Senhor, desce até o Senhor e se prostra no pé dele, porque é de lá, é dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem do A nem do B, mas vem do Senhor. E quando nós... tudo que você pedir. Tem coisa que você nem pede, você só pensa. E as coisas acontecem. Porque quando chega o momento de Deus nos abençoar, nos exaltar, não tem ninguém que impede. Todas as barreiras, toda a pedra de tropeço, ele remove do nosso caminho. Ele remove. Então é isso que nós temos que fazer. E aí o que tu faz? Mas eu não conheço a Deus, faço que nem eu fiz. Eu não conheço, então se ele está falando que é para eu depender dele, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar conhecer, vou procurar ler mais a Bíblia, vou procurar meditar mais na palavra, e aí tu vai ver as portas se abrir. Aquela porta que tu achava que era impossível, tu diz, meu Deus, nunca que eu vou chegar nesse lugar. Isso aí é só pra gente dar alta. Tu vai chegar lá e dizer, meu Deus do céu, ô Senhor, muito obrigado. Tu vai ficar como quem sonha. Me belisca, porque eu tô sonhando. Será que isso é verdade mesmo? Aí tu, pessoas vão botar a mão no queixo. Meu Deus, o que aconteceu? Ela parou de descer pro Egito. Parou de descer para os tamborzinhos, parou de buscar aquela da saia 7 saia, parou de buscar aquele tal de tranca-porta, parou de... Entendeu? Começou a buscar só Deus. Porque quanto mais tu busca o Egito, porque Egito era cheio de coisa que não presta. Quanto mais tu desce para buscar o Egito, mais a tua vida dá um nó. Mais a tua vida vai ficando mais enrolada do que lã de carneiro. Tu já viu a lã de carneiro como é enrolada aquele negócio? Vai ficar mais enrolada do que aquilo ali. Então busca o Senhor e tu vai ver tudo que estava amarrado. Florescer que nem... Tu já viu uma rosa abrindo? Que nem 11 horas. Abri assim, aquela coisa mais linda. Meu Deus do céu. Eu estava no deserto, mas hoje eu estou no oásis. É aí que Deus vai te colocar. Mas para isso, confia no Senhor. Desce aos pés dele, não para o Egito, mas para os pés do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, antes de começar a orar, eu queria falar sobre o nosso culto das mulheres, que é esse mês de fevereiro, dia 21 de fevereiro, sábado, vai ser um dia de sábado, às 14 horas, venha ter conosco. Deus tem ali,
muitas coisas boas para te entregar, bênção sem medida. Deus vai abrir o céu naquele lugar, naquele dia, e você vai sair, vai ser você e a sua casa, a bênção que tu vai levar. Ai, nunca mais tu vai esquecer desse dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então venha participar conosco, tá bom? Beijo no coração, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra, Senhor, este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, físico ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser liberta. Assim como Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos de Jairzinho, eu oro que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, o olho espiritual, para que ela veja, o entendimento, o discernimento, para que ela saiba que ela tem que se prostrar nos teus pés, que ela tem que buscar ao Senhor, não a deuses estranhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo, Pai, de todo o mal. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de tranca-rua, de Maria Mulambo, de Zé Pilindro, toda obra do inferno, seja lançada por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todo espírito de depressão, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra. Toda obra de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra agora, toda enfermidade do corpo desta pessoa. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, calcificando os ossos, Senhor, curando as feridas, Pai, tirando, Pai, purificando esse sangue, Pai, dando rins novo, coração novo, Pai, tirando toda enfermidade do corpo do teu povo e dando a saúde restaurada. Restaura, Senhor, a saúde do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Remove, Senhor, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda trava seja removido. Abre as portas, Senhor. Pai, essa pessoa que tem uma causa na justiça, dê a vitória. Essa pessoa que tem um câncer no colo do útero, essa mulher, esse homem que tem um câncer de próstata, toca para curar, Senhor, o teu povo de todo o mal, libertando de todo o mal, de tudo aquilo que estava amarrando a vida dela. Tira, Senhor, toda a obra de amarração no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia, Senhor, tua legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho, para remover aquele espírito de enfermidade, aquele espírito da morte que estava nesse local de trabalho, esse espírito de contenda, de inveja, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, também, Senhor, nos nossos lares. Anjos com espada de fogo para cortar, Senhor, toda a obra de inveja que foi lançada contra esta casa, contra esta família. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Blinda, Senhor, o teu povo com teu sangue, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, Pai. Para tocar, Senhor, em todos os pacientes na neonatal, Senhor, nos corredores, de todo lugar, aonde tiver, Pai, um paciente ali, que o médico até já disse, é só hoje, de hoje não passa, Deus diz, passa, porque eu sou Deus, e agindo eu, quem impedirá o agir de Deus? No nome do Senhor Jesus, toca para curar, Pai, para cortar todas as algemas do diabo, abrir as cadeias, Pai, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos OBEC, nas autoestradas, nas avenidas, nas encruzilhadas, na cachoeira, em todo lugar onde houver uma pessoa atribulada, clamando pelo teu socorro, que o socorro do Senhor esteja chegando e libertando o teu povo de toda a tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.